Bom, agora vamos falar dos indicadores de mercado, né? Os principais indicadores de mercado são PL, que é preço sobre lucro, né? Preço sobre valor patrimonial, preço sobre receita líquida e preço sobre EBIT. O mercado usa mais preço sobre EBITDA, né? Tanto faz. Sendo que cada um desses indicadores tem uma fórmula e a gente vai aqui também falar de como cada um desses é composto. Então vamos começar pelo lucro por ação, que ajuda a calcular o PL, né? Lucro por ação. Este índice nos diz qual é o lucro líquido por cada ação. Esse indicador não revela o quanto cada acionista irá efetivamente receber em função do retorno do seu investimento, mas somente quanto competiria a cada ação se todo o lucro fosse distribuído aos acionistas. A parcela que será distribuída aos acionistas é definida pela política de dividendos adotada pela empresa. E fórmula do lucro por ação: lucro líquido da empresa, o lucro líquido de preferência do exercício, né, ou anual, dos últimos 12 meses, dividido pela quantidade total de ações da empresa. Valor patrimonial por ação. Este índice nos diz qual é o valor investido de capital próprio por ação emitida, ou seja, representa quanto em valores contábeis foi investido por cada acionista nas emissões primárias em cada ação da companhia. Aí a fórmula aqui: valor patrimonial por ação. Patrimônio líquido dividido pela quantidade total de ações da empresa, né? Aí agora o preço sobre lucro ou PL. O índice PL é a razão preço por lucro de uma empresa. O preço é o valor por ação que está listado na bolsa. Lucro é o ganho por ação, que é o lucro líquido da empresa dividido pelo número total de ações. Esse indicador nos dá a ideia de quanto tempo recuperaríamos o investimento feito numa determinada ação, caso os lucros se mantenham constantes. É um dos indicadores mais utilizados pelo mercado. Deve ser sempre usado como comparativo deve ser sempre usado como comparativo entre outras empresas, de preferência dentro do mesmo setor. A princípio, quanto menor for o valor do índice, mais atrativa é a ação. Porém, temos que tomar cuidado com este tipo de análise, já que alguns fatores devem ser levados em conta, como altos ganhos ou perdas não recorrentes. Exemplo: vendas do ativo mobilizado, ganhos ou perdas em processos judiciais e etc., que tiveram um impacto determinante no lucro da companhia. Outro ponto: o índice pode registrar um valor alto devido a projetos de investimento, o que reduz o lucro no curto prazo, porém tem o objetivo de melhorar a lucratividade da empresa no futuro. Devido aos fatores citados acima, que podem distorcer o valor do índice, deve-se considerar, para uma melhor avaliação, a média histórica do mesmo, expurgando sempre os valores extremos para uma possível correção. Nesse sentido, o ideal é que o PL de uma ação esteja abaixo da sua média histórica, em que valores extremos da amostra devem ser expurgados para o cálculo da média histórica. Aí uma nota aqui sobre o Benjamin Graham, né? O pai da filosofia em investimento em valor. Grau insiste no cálculo da razão preço sobre lucro com base
em uma média multianual de lucros no passado. Dessa forma, você diminui as chances de superestimar o valor da companhia, com base em um surto temporariamente alto de lucratividade. Imagine que 50 centavos por ação no período anterior de 6 anos, sendo que o último lucro por ação foi igual a 3 dólares. Que números? Os repetidos 3 dólares ou os estáveis 50 centavos de dólares? Mais provavelmente representam uma tendência sustentável. A 25 vezes os 3 dólares que lucrou no ano mais recente, a empresa seria cotada a 75 dólares. Porém, a 25 vezes os lucros médios dos últimos 7 anos, ou seja, 6 dólares em lucros totais divididos por 7, igual a 85,7 centavos por ação de lucro anual médio. Nesse caso, a ação seria cotada a apenas 21 dólares e 43 centavos. Isso aqui ficou claro, né? Que se a empresa estiver considerando, tem uma média histórica lá. Aí essa média histórica, a empresa tem um lucro por ação razoavelmente estável. Aí sendo que no último ano, desses 7 anos, no último, a empresa teve um lucro por ação absurdo. No caso aqui de 3 dólares por ação. Então, se você considerar o lucro por ação de 3 dólares, que foi o do último ano, e pegar um PL médio de 25, o preço da ação era para custar 75 dólares. Porém, se você considerar o lucro por ação de 85,7 centavos, né? Que foi o dos anos anteriores à média, a média do lucro por ação, e multiplicar por 25, o PL médio, a ação vai ser cotada a apenas 21 dólares e 43 centavos. Então, por isso que é importante você ver o histórico do indicador da empresa, quais foram os valores históricos, e desse histórico tirar sempre os valores extremos, né? Esse histórico você pode ver em sites como o nosso, da Blue Chip Invest. A Blue Chip Invest, ela tem o histórico de todos os indicadores desde 2008. Tem na base anual, na base trimestral, na base diária, em todos os períodos de tempo que você desejar. É claro que quanto maior o período, quanto maior a amostra, mais confiável vai ser a sua média, né? Enfim. Aí ainda falando sobre o Graham destaca que a combinação ideal é comprar ações de uma companhia grande e destacada e que esteja negociada ao valor bem abaixo de seu múltiplo médio preço sobre lucro no passado. Para que o indicador PL seja mais realista, devemos trabalhar com lucro por ação projetado da empresa. Aí tem aqui a explicação. PL projetado é igual ao preço da ação atual dividido por lucro por ação projetado, onde preço é o preço cotação das ações em bolsa, ou seja, o preço atual da ação, e L é o lucro por ação estimado para o próximo ano. Aí tem um exemplo aqui,
ação que hoje está custando R$ 100 e você projetou o lucro dela para o ano que vem em R$ 250.000 e ela tem 10.000 ações. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esses R$ 250.000 que você projetou para ela de lucro para o ano que vem, dividir pela quantidade de ações, vai dar um lucro por ação de R$ 25 no ano que vem. E aí você pega o preço dela atual, que são R$ 100, e divide por 25, vai dar 4. Ou seja, se o investidor comprar a ação por R$ 100, estima que a empresa irá ganhar R$ 25 a cada ano, levará 4 anos para ter de volta o capital investido. PL de 4 significa ainda uma taxa média de retorno anual de 0,25 ou 25%. Portanto, o PL é o inverso da taxa de retorno esperada. Isso aqui ficou bem claro, né? Então você sempre tem que trabalhar com um PL projetado. Você nunca pode trabalhar com um PL atual da empresa. Aliás, você até pode trabalhar com o PL atual da empresa, mas você tem que expurgar valores não recorrentes, né? E aí você compara, porque o PL projetado, quando você calcula o PL projetado da empresa, o lucro projetado para o próximo ano, você não vai contar que a empresa vai ter, a princípio você não espera que a empresa vai ter eventos não recorrentes. Ou seja, vai tudo correr dentro de uma normalidade, né? Então por isso que você tem que comparar o PL projetado com a média histórica do PL da empresa, sempre desconsiderando valores extremos. Ou se você quiser trabalhar com o PL atual, você até pode trabalhar com o PL atual da empresa, mas tem que fazer uma análise vertical e horizontal e expurgar valores não recorrentes. Como? Através da análise vertical e horizontal e lendo os relatórios trimestrais dela também, para saber o que foi que, se teve algum ganho não recorrente ou perda não recorrente que impactou o lucro dela nos últimos 12 meses e, consequentemente, o PL atual dela. Agora vamos falar de outro indicador de mercado, que é o preço sobre valor patrimonial. O que isso significa, né? O índice preço sobre valor patrimonial é o índice preço sobre valor patrimonial é a razão preço por valor do patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações de uma empresa. Assim como no PL, o preço considerado é o listado na bolsa, ou seja, o atual. O valor patrimonial é o valor do patrimônio líquido da empresa dividido pelo número de ações. Esse indicador nos dá a ideia de quantas vezes o valor de mercado das ações da companhia está acima ou abaixo de seu patrimônio líquido. Por exemplo, um preço-valor patrimonial de 1,3 significa que as ações da empresa estão sendo negociadas a 30% acima do patrimônio líquido da mesma, ou seja, equivale a 130% do valor do patrimônio líquido. Valores maiores de 1 representam que o valor de mercado é maior que o investido pelo acionista por ação. Da mesma forma, valores menores que 1 representam que o valor de mercado é menor que o valor investido pelo acionista por ação. Deve ser sempre usado como comparativo entre outras empresas, de preferência dentro do mesmo setor. Aí aqui uma nota sobre o Benjamin Graham, né, mais uma vez. Como regras de bolso, Graham sugere que o produto do múltiplo preço sobre lucro vezes a razão preço sobre valor patrimonial não deva exceder a 22,5. Isso aqui é uma consideração que ele faz, que o PL multiplicado pelo preço sobre valor patrimonial não deve exceder 22,5.
Pelo menos é uma das premissas que tem lá no livro que ele escreveu, O Investidor Inteligente, né? Aí, continuando alguns indicadores aqui, preço sobre receita, PSR ou P dividido por S. O índice preço sobre receita é a razão preço da ação por receita líquida dividido pelo número de ações de uma empresa. As vantagens em relação aos outros indicadores, como PL, preço-valor patrimonial, é que o indicador preço sobre receita é obtido até mesmo para empresas mais problemáticas e não tão influenciados pelas decisões contábeis relativas à depreciação, estoques e encargos extraordinários. A receita é relativamente difícil de se manipular e, por não ser tão volátil como o índice do PL, pode ser considerado mais confiável em termos de avaliação. O indicador preço sobre receita é uma ferramenta interessante para examinar os efeitos de mudanças na política de preços e de outras decisões estratégicas corporativas, além de tornar muito mais fácil comparar companhias de diferentes mercados com os diferentes sistemas de contabilidade utilizados do que comparar múltiplos de lucros ou valor patrimonial. Uma das vantagens na utilização das receitas, ao invés dos lucros e do valor patrimonial, é a sua maior estabilidade. Porém, pode também se tornar uma desvantagem em decorrência de problemas do controle de custos. Nesses casos, as receitas não declinam mesmo que os lucros e o valor patrimonial diminuam. O indicador é melhor quanto mais baixo, ou seja, assim como o PL e o preço-valor patrimonial, quanto mais baixo, mais atrativa é a ação. É como todos os outros indicadores, ele tem vantagens e desvantagens, né? Tem as suas vantagens e as suas limitações. Eu particularmente prefiro o preço sobre lucro e o preço sobre EBIT, que a gente vai falar agora. Preço sobre EBIT é uma medida muito utilizada para determinar quantos anos seriam necessários para pagar o investimento no valor de mercado da empresa, se todo o lucro operacional antes do resultado financeiro estivesse disponível para pagar esse investimento, aonde P é a cotação atual da ação de uma empresa. E o EBIT tem que ser dividido pela quantidade de ações da empresa. Assim como todos os outros indicadores, quanto mais baixo for, melhor. Ou seja, tem que ressaltar uma coisa: tanto o preço sobre lucro o, e o preço sobre EBIT e o preço sobre receita é sempre dos últimos, tanto a receita quanto o lucro líquido EBIT é acumulado dos últimos 12 meses, tá? Não é do último resultado da companhia, não. Acumulado dos últimos 12 meses. Só o preço sobre valor patrimonial, no caso o patrimônio líquido, é do último balanço que a empresa divulgou, do último balanço trimestral. Os outros é acumulado dos últimos 12 meses, tá? Ou seja, você tem que pegar os balanços trimestrais que a empresa divulgou e somar pelos últimos quatro balanços trimestrais. Aí uma nota aqui: esse indicador, ou seja, o preço sobre EBIT, pode ser usado em substituição ao índice preço sobre lucro nas empresas que possuem uma alta imprevisibilidade nos seus lucros líquidos, ou seja, companhias que apresentam com certa frequência valores extremos do indicador PL. Tal imprevisibilidade se deve a fatores como elevada dívida onerosa
em moeda estrangeira que estas empresas possuem, o que faz com que oscilações na taxa de câmbio inflam o seu resultado líquido de forma negativa ou positiva. São exemplos de empresas nessa situação, aquelas do setor de papel e celulose e companhias aéreas. Ou seja, empresas que têm uma alta dívida em moeda estrangeira e empresas muito cíclicas, o ideal é usar este indicador, preço sobre EBIT, do que o preço sobre lucro, com as mesmas considerações. Média dos últimos anos, aí tirar, analisar o histórico, tirar uma média dos últimos anos para comparar com o valor projetado ou o valor atual, desde que exclua itens não recorrentes, Enfim, uma outra observação aqui é muito comum no mercado investidores e analistas usarem o indicador preço sobre EBITDA, que tem a mesma funcionalidade do preço sobre EBIT, mas com a diferença de que o lucro operacional antes do resultado financeiro é somado à despesa de depreciação. Ou seja, o preço sobre EBITDA ou preço sobre EBIT equivalem à mesma coisa, Com a diferença que o preço sobre EBITDA está incluído no EBITDA, no lucro operacional, a despesa com depreciação. Mas eu geralmente enfatizo mais o preço sobre EBIT, porque é o que está lá no site da Blue Chip Invest, e porque também a depreciação é um cálculo, digamos assim, o tanto quanto subjetivo, Cada empresa tem uma forma de contabilizar a depreciação das suas máquinas, dos seus equipamentos. Então, por isso que eu geralmente uso o preço sobre EBIT, que ele exclui essa despesa com depreciação. Aí temos alguns outros indicadores de mercado aqui, mas os principais são esse: PL, que é o preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, preço sobre receita líquida e preço sobre EBIT. Aí tem outro aqui, que ainda, falando dos indicadores de mercado, tem o payout e o dividend yield, O dividend yield também é importante. Aí vamos falar aqui do payout antes. Este indicador representa não só o percentual que a empresa distribui ao seu acionista, ou seja, percentual de lucro líquido, mas também qual o percentual do lucro que é reinvestido nos negócios da empresa. Por exemplo, caso uma empresa apresente payout de 30%, significa que esta empresa está reinvestindo 70% de seu lucro em seus negócios, ou seja, 30% do lucro líquido, payout de 30% do lucro líquido é distribuído aos acionistas em forma de dividendos, Aí ainda continuando sobre o payout. Geralmente, empresas de concessão pública, como energia e saneamento, possuem faturamento praticamente estático e não necessitam realizar grandes investimentos para os próximos períodos. Dessa forma, distribuem grande parcela de seus lucros a fim de atrair investidores. Agora o dividend yield. O índice é a razão, dividendo pago dividido pelo preço da ação. Este indicador nos dá a ideia de quanto é a rentabilidade conseguida na ação, só com o pagamento de dividendos. Por exemplo, uma ação que tem um dividend yield de 10% significa que o investidor consegue 10% de rentabilidade só com o que a mesma ação paga de dividendos. Ou ainda pode nos dizer que o dividendo pago pela ação equivale a 10% do seu preço cotado atualmente no mercado. Diferente dos outros indicadores de mercado, este indicador, quanto maior, mais atrativo se torna a ação,
Uma ação pode ter um dividend yield baixo devido ao fato da empresa ter a necessidade de usar boa parte dos recursos disponíveis para financiar seu crescimento e consolidação no mercado. Assim como uma ação pode ter um dividend yield elevado devido ao fato de ter obtido um ganho não recorrente que aumentou substancialmente seu lucro e com isso permitiu uma alta remuneração em forma de dividendos. Ou seja, mais uma vez, você tem que avaliar os balanços trimestrais da empresa, né? Pelo menos os últimos 4 balanços trimestrais. Porque a empresa às vezes pode ter um alto dividend yield porque ela teve algum evento não recorrente que inflou o lucro dela e permitiu o pagamento considerável de dividendos aos seus acionistas. Assim como da forma inversa também. Às vezes a empresa pode ter o dividend yield muito baixo porque ela teve um evento não recorrente que resultou numa perda excessiva e deprimiu demais o lucro dela a ponto de não sobrar quase nada para poder pagar aos seus acionistas, né? Aí mais uma nota do Graham aqui. Graham afirma que cada empresa deve ter um histórico longo e ininterrupto de pagamento de dividendos. De acordo com ele, o ideal é que o pagamento de dividendos tenha apresentado crescimento nos seus últimos 8 anos. Ele é um investidor, como eu falei, o Graham, ele é um investidor bastante conservador, defensivo. Então, é claro que ele vai considerar uma premissa como essa, de empresas que pagam dividendos ininterruptos durante um período considerável de tempo, de preferência dividendos sempre crescentes, né? Até porque se a empresa conseguir essa proeza, mostra que a empresa realmente tem uma gestão eficiente dos seus negócios. E se, consequentemente, tudo indica que o investimento em suas ações vale a pena. Indicadores de mercado, pontos a serem considerados. Analisar cada indicador separadamente com a média do setor. Analisar a média histórica de cada um dos indicadores. Desconsiderar sempre valores extremos no cálculo da média, principalmente porque podem ter sido originados de itens não recorrentes da companhia, de processos de reestruturação ou do início das operações da companhia, na qual as operações levam um tempo para serem maturadas. E outro ponto aqui também, considerar as restrições existentes de cada indicador, sabendo que estes podem estar distorcidos. Então, esses são os pontos principais que devem ser considerados na avaliação de cada um daqueles indicadores. Preço sobre lucro, preço sobre EBIT, preço sobre receita, preço sobre valor patrimonial e também dividend yield e payout.